O mapa do voto na cidade de São Paulo, maior colégio eleitoral do país, se transformou entre as duas últimas corridas presidenciais. Em 2018, Bolsonaro ganhou aqui em 54 das 58 zonas eleitorais, número que caiu para 17 4 anos depois. Em 2022, Lula venceu em 41 zonas eleitorais na cidade de São Paulo, com 47% dos votos válidos, 10 pontos percentuais à frente de Bolsonaro. A equipe da BBC News Brasil foi a Perus, no extremo oeste da capital, e a bairros nobres da cidade para contar algumas das histórias que ajudam a entender essa mudança. Em 2002, ou 2006, ou 2010, ou 2014, que eu ia votar no PT, eu falava, ai meu Deus do céu, viver é uma ilusão, né, filha? Porque não existia, não existia uma animosidade, um ódio, antipatia, nada disso. Mas não existia uma identificação, então não via por que votar no PT, né? Algumas coisas ali me irritavam. O que mudou então? Eu vou te falar. Primeiro foi essa prisão injusta dele. Depois foi o ódio nas redes sociais. Eu lembro quando o neto dele morreu, que eu ouvia as pessoas falando, comemorando, celebrando, que um a menos na dinastia. E aí veio uma dinastia agora a pior de todas, né, com só de homens adultos 4, né, na política já, né, 3 na política já. O mapa da votação em São Paulo mudou, né, de 2018 para cá. Em 2018, o Bolsonaro venceu em praticamente todos os colégios eleitorais, o que se inverteu agora em 2022. Perus foi um desses lugares, né? Por que você acha que o bairro mudou, assim, o perfil de votação? Eu acho que acesso, informação, a galera começou a se informar e eu acho que a crise é aquilo, né? O de baixo cada vez mais baixo e de cima cada vez mais cima. E nós somos os últimos aqui, né? Somos o primeiro a receber a pancada e o último a se levantar. Então, sem sombra de dúvida, a galera estudou, sentiu a pancada e acho que é isso. Eu era do PSDB, eu sou da fundação do PSDB. A vida inteira eu trabalhei nas campanhas do PSDB. Mas na eleição passada, eu já tinha votado no Haddad. Porque eu não ia votar num Bolsonaro. Eu sou pobre, mas eu sou besta, né? Eu ia votar naquele branco de direita, mas nem morta. E aí nessa eleição agora? Agora eu já votei direto no Lula. E vou votar de novo. Óbvio, e vou... O que te leva a não votar no Bolsonaro? Você está perguntando sério? Eu não posso falar. Eu sou uma moça educada. Em 2018, eu votei no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro porque estava vivendo aquela efervescência que todo mundo estava vivendo, de que o PT estava envolvido em um monte de corrupção e não sei o que e tal, mas também, na verdade, não era isso que me incomodava, porque o sistema é corrupto, não tem o que fazer. O que me incomodava era uma continuidade do poder, essa perpetuação de poder, isso me incomoda. Eu acho que, 4 anos está legal, 8 é suficiente. Aí, Bolsonaro venceu as eleições, começa 2019. Em que momento o senhor olhou para o governo e falou... Dia 2. Dia 2 de Dia janeiro? 2 de janeiro. Dia 2 de janeiro, porque eu já não queria ele, mas era a opção e eu tinha certeza que ele não levava. O senhor votou achando que ele não ia ganhar. Tinha certeza que ele não levava, tinha certeza que ele não levava. Mas seu voto no primeiro turno foi em? Lula. E no segundo turno? Lula, sem dúvida nenhuma. O Ministério Público de Brasília me procurou para que eu fosse uma ativa participante da sociedade civil engajada em defender os interesses da Lava Jato. E aí, eles já sabiam do meu histórico de anticorrupção, já sabiam daquele meu movimento que estava começando, e eu disse sim, fui, e foi aí o meu primeiro contato com a Lava Jato, e junto com a Lava Jato as 10 medidas. Dos 3 milhões de assinaturas quase que teve, 700 mil foram direto do grupo que eu criei. A gente entregou os calhamaços, eu fiquei numa sala com
as assinaturas, tenho foto, tudo registrado, tenho placa, ganhei placa na Procuradoria-Geral em Brasília e em São Paulo, foram 2 homenagens. Então, assim, eu fui realmente uma pessoa que batalhou bastante, vivenciou bastante a operação com uma esperança de fato de mudança. Mas o que me afastou da Lava Jato? Eu perguntava dos milhões que teriam na conta do Lula, né, porque falavam tanto, né, que o ladrão, então a conta dele, da falecida Dona Marisa, dos filhos, dos familiares, das pessoas mais próximas. Gente, eles reviraram o Lula e todo o entorno dele, foi a pessoa e o grupo mais revirado de vida, de conta, de transferência bancária e imóveis, patrimonial. E não tinha dinheiro, não tinha nada. Existiu uma força, um trabalho para que ele de fato fosse preso, seja naquele momento porque ele era uma ameaça eleitoral, se ele ficasse solto e pudesse se candidatar em 2018, e seja porque de fato precisava manter acesa e a opinião pública junto à Lava Jato para ela continuar com o poder político. E o que te afastou do PSDB? A senhora falou de 5 anos. Houve uma guinada. O PSDB foi perdendo. Eu não sei, às vezes eu acho que a gente ficou muito tempo no poder, sabe? Mas aí que tá. O negócio foi crescendo, perdeu a identidade. Daí vem o Dória. Quando veio o Dória, daí eu fiquei furiosa. E daí... Mas foi mais, eu acho que na verdade nem foi antes do Dória até que... Foi na época do impeachment. Que independente de eu ser a favor ou não, eu era contra o impeachment. Acho legítimo e tal, mas eu não era a favor. Entendi. A gente teve já em 2014 nas eleições... Então, eu começo, a Avenida Paulista é aqui, eu começo a ver pessoal do meu diretório indo com bandeira, ainda não tinha essa coisa, sabe? Mas indo com bandeira do Brasil até a Avenida Paulista. Falei, gente, este não é o PSDB. Como que a senhora vê as denúncias de corrupção durante os governos Lula e Dilma? Houve. Aconteceu. O Lula roubou? Tudo bem, roubou. Mas ele tem, quantos eu nem sei a idade dele, mais 77, né? O Lula tá velho, o que ele espera na vida dele? O que espera para essa geração dele, de Fernando? Sabe, limpar a biografia. Como alguém que já votou no PT em outras eleições, como que você vê as denúncias de corrupção que aconteceu, enfim, governo Lula, governo Dilma? Eu tenho muita admiração pela ex-presidenta Dilma, porque eu acho que ela foi uma mulher que conseguiu literalmente colocar isso na ordem do dia, doer se quem doer, inclusive para o partido dela, né? Então, acho que é muito importante, eu acho que se as pessoas erraram, elas precisam responder por isso, né? Agora, o que precisa avaliar nesse momento é tudo que o Bolsonaro tem feito, né? Porque a gente está falando de esconder corrupção por mais de 100 anos, né? Sobre falar de orçamento que a gente não pode ter acesso ao que o governo federal está gastando no nosso dinheiro, né? Então, acho que é muito importante, eu acho que se as pessoas erraram, elas precisam responder por isso, né? Então, o negócio da corrupção é o que menos me incomoda. Isso não me incomoda. O que me incomoda é essas questões sociais. Isso que me incomoda. Ou as questões ideológicas, como agora. Em relação ao sítio de Atibaia, muita gente aponta todas as evidências de que Lula e a família usufruíam e de que aquilo foi pago, enfim, pela OAS e pelas construtoras. Como que a senhora se sente em relação a isso, ou mesmo as acusações de corrupção contra o partido, né, contra o PT? Se você olhar todos os partidos da envergadura política, igual o PT, você vai ver que o PT foi o que teve menos políticos indiciados na operação. Então, aquele chavão, o PT é o que mais roubou, o PT institucionalizou a corrupção, é meme de superfície para enganar as pessoas, porque não tem nenhum embasamento real de fatos. Então, começando pelo fim, né? O PT. Sobre as acusações contra o ex-presidente Lula, o sítio de Atibaia, que tinha o pedalinho com o nome dos netos, né? Que tinha um roupão com o nome da Marisa. Acho que eles eventualmente usaram usufruto. Porque se os dois tivessem falecido naquela ocasião, dona Marisa, o sítio não ia ficar para os filhos, não era propriedade, patrimônio da família. Eu respondo twitters do Carlos Bolsonaro,
eu respondo o Twitter. Do Jair Bolsonaro não, porque ele me bloqueou. Mas respondo dele, Mário Frias, os amigos mais tirando sarro e dos outros também, mas não deixo de responder. Ou se não, normalmente eu mando isso é mentira, tá aqui, a tia do Zap te enganou de novo e tal, não sei o quê. Na sacanagem, mas eu respondo sim. E como é que as pessoas respondem? Tem gente que chega a mudar de ideia? Não, eles contestam, eles são sérios. Não, mas eu vi, não sei quem postou também. Você fala, que bom, esse não sei quem é outro idiota. E para todos aqueles que vêm para mim e falam assim, porra, vai virar a Venezuela, eu ando no celular com o mapa da América do Sul, sem nenhum nome dos países. Mostra para mim onde é a Venezuela, ninguém sabe. Sou combativa, contraponho com argumentos, eu não ofendo as pessoas, eu não julgo as pessoas, porque eu acho que muitas delas são vítimas. Quem o algoz não são os eleitores, eles são vítimas da desinformação, eles são vítimas do gabinete da mentira e do ódio. Eu me lembrei de algumas situações em restaurantes, onde quando eu tenho radar, né, fica ligado ali, e quando eu vejo que o assunto na mesa é política, eu em algum momento eu procuro, espero, né, terminar, vejo se tem vou no banheiro com a pessoa, eu busco de fato abordar o tema, eu falo, olha, eu vi que você falando, eu também gosto muito de política, e aí começa uma conversa, enfim, eu percebo a desinformação, que elas repetem as mesmas histórias. O dinheiro do BNDES para Cuba, na Nicarágua as igrejas. O dinheiro do BNDES para Cuba, para Venezuela, para Angola. Então, assim, BNDES eu explico que, olha, tá tudo no site. O próprio Inominável já veio a público desmentir aquilo tudo que ele mentiu na campanha da caixa preta, que ele ia desvendar. Ele reconheceu que não existia caixa preta. As pessoas estão mais preocupadas hoje, não é com a corrupção, não é com a ditadura, não é com nada disso. O cara está preocupado com a saúde dele, o cara está preocupado com a grana dele. O engajamento aqui foi muito forte, tanto do PT como do PSOL, sabe? E porque aqui no nosso bairro nós temos muita carência social, E as pautas sociais, o pessoal da área social é muito pendido à esquerda, sempre. Então isso foi muito forte aqui. Aqui a gente tem muito CCA, a gente tem muito CRAS, sabe? Eu mesmo trabalho no SAICA, que é um abrigo. Então a gente vai vendo, vai conversando, fala com um, fala com outro. Então a presença aqui da esquerda são muito fortes. Então eu acho que isso fortalece. Isso fortalece o voto no PT, acreditar no Lula, sabe? As denúncias de corrupção em relação a ele e à família te incomodam de alguma forma? Claro. Como que você vê? Sim, claro, totalmente. Do mesmo jeito que me incomodou nos governos do PT, me incomoda totalmente, sou totalmente contra. Por isso que eu falei, esse voto é voto de contragosto. Eu ainda estou pensando se eu vou votar, para ser bem sincero, eu estou querendo pagar multa. Estou querendo pagar multa só de raiva para me olhar e falar, olha, eu não concordei com isso.